Olá, meus irmãos. Vamos lá? Vamos aprender sobre o estudo da célula dessa semana? Queridos, o estudo da célula tem como título O Poder da Decisão de Permanecer em Jesus. Antes de entrarmos no assunto aqui da célula, do estudo, eu queria dar uma palavra assim, de incentivo para você, meu querido irmão, líder da nossa igreja. Sabe, eu quero desafiar você e incentivá-lo a organizar sua célula virtual. Existe assim muita gente sedenta, com fome, e nós temos que multiplicar esse apoio às pessoas, né? Eu tenho tido sim um privilégio nesses dias de alcançar pessoas que eu não alcançava antes, né? Pessoas assim que através, né, das redes sociais têm me procurado. E eu tenho tido essa oportunidade de aconselhar, de orar para essas pessoas. Enfim, mas a célula, ela tem esse sabor especial de multiplicar os agentes de paz, né? Você é um agente de paz, você é um proclamador do Evangelho. Ah, mas eu não sou um pastor. Não precisa disso. A mensagem de Jesus para nós é que todos nós temos que pregar o Evangelho. E não existe melhor forma de fazermos isso. E principalmente agora, você não precisa nem sair da sua casa. Você liga seu celular, você convida algumas pessoas. Se você convidar aí 10 pessoas e 2 topar participar, você já está fazendo uma grande obra, você está salvando vidas. Sabe? Isso é muito importante. Então não precisa de mais. Eu vou te ajudar, vou te dar toda a ferramenta. Sabe? O estudo está aí, já publiquei o estudo aí no grupo. Você vai ter essa mini aula aí, né, virtual, para você se preparar para fazer uma aula bacana, dar uma célula legal. 40 minutos, você ora, sabe? Uma experiência maravilhosa, sabe? Então, assim, eu fiz a minha semana passada, eu vou repetir ela essa semana. No estudo aqui, inclusive, tem umas orientações para você manter a regularidade das células online no mesmo dia, no mesmo horário. Você manter contato com as pessoas antes, né, pelo WhatsApp e depois da reunião online. Manda mensagem, vê como é que as pessoas estão, manda versículo, né? Manda conversa antes, se prepara antes com o pessoal para que online, a hora que abrir online as pessoas estejam realmente preparadas ali para ouvir sua palavra, tá? Então, vamos lá, é muito fácil, 40 minutos de célula, você convida seu vizinho, seu amigo, seu irmão, e Deus vai fazer algo muito, muito grande através de você. O estudo é muito bom. O estudo dessa semana, né, tem como a palavra principal aqui é permanecer em Jesus. Preste bem atenção. O texto que nós vamos trabalhar é o trecho de João 15, de 1 a 8. Aquele texto que Jesus fala assim, ó, eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos, né? Na preparação do seu estudo, você leia esse texto umas 3 vezes, mas durante a célula, você leia uma vez só. É muito importante que você leia, pelo menos uma vez na célula online, assim, ó, lê o versículo, ou peça alguém para ler, de repente é a oportunidade, vamos começar, vamos fazer uma oração, fulano, você pode fazer uma oração para nós aí? Você manda a bola para a pessoa vai fazer oração, se ela for crente, se ela tem já esse hábito de orar, né, claro. Aí você pode também o quê? Pedir outra pessoa, lê o texto aí para nós, você tem condição de abrir sua Bíblia aí em João 15, de 1 a 8, lê para nós aí, você interage, isso é interagir com o pessoal da célula, né? Do grupo lá. Aí quando você, né, quando eles acabar de ler, você pode pedir para desligar os microfones, né? E você dá essa explicação aí. Qual que é a explicação que você vai dar nisso? Você vai dizer exatamente isso, queridos, olha, a lição de hoje fala sobre a palavra permanecer, o verbo permanecer. E o que significa a palavra permanecer? Aqui tem um texto, você vai ler a explicação no estudo, né? Que diz o seguinte, né? Permanecer significa ficar, perdi aqui, ficar, não partir, continuar, estar presente, ser sustentado ou mantido continuamente, né? E esse verbo está relacionado entre a videira e os ramos. Permanecer está entre a videira e os ramos. É a analogia que Jesus usou para Jesus e os seus discípulos. Ele próprio, né, Jesus e os seus discípulos, permanecer em Jesus, os seus discípulos permanecer em
Jesus, né? E exatamente isso. No caso aqui de a permanência do ramo com a videira é necessária porque a, a seiva, né? A seiva, ela passa da videira para os ramos e dá condições do ramo produzir o que? Fruto. Então preste bem atenção, olha o que Jesus quis nos explicar. Que se nós permanecermos, nós como ramos, permanecermos em Jesus, que é a videira, o Espírito Santo, que é o que? A seiva, virá até nós e vai nos capacitar a produzir frutos, a cumprir o nosso propósito. Então, o significado da palavra permanecer aqui no estudo indica em estar presente, né, continuamente com o mestre, sendo sustentado por ele. Amém? Então você dá essa breve introdução aí, explicando sobre o assunto. Aí você diz, nós vamos aprofundar um pouco mais. O texto diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Parece óbvio isso, né? Ah, se eu permanecer em Cristo, Cristo vai permanecer na gente. Mas entenda uma coisa, tem um significado bem profundo aqui. E diz o seguinte aqui, ó. Todas as ações do discípulo. Está escrito aqui, é uma frase em destaque aqui no meio do estudo, ó. Todas as ações do discípulo em favor do mestre são retribuídas pelo mestre em favor do discípulo. Ou seja, quando o discípulo busca o mestre de todo o coração e com muita intensidade, o mesmo o mestre fará vindo em direção ao discípulo com a mesma intensidade. O que Tiago 4,8 nos ensina? Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Nenhuma busca ao Senhor é vã. Nenhuma caça ao tesouro, né, de Jesus terá por recompensa o vazio da decepção. E Mateus 7,8 também diz, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será o quê? Aberta. Então isso que quer dizer permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Segundo tópico aqui da lição, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, o único meio que o ramo tem de dar fruto é o que, querido? É permanecer na videira, né? Ou seja, é muito importante nós entendermos o que significa na nossa vida. Sabe o que significa? Significa que nós só iremos dar fruto se nós permanecermos em Cristo. Porque ele disse, sem mim nada podeis o que? Fazer. Mas esse fruto não se refere somente às questões de igreja, religião, às questões ministeriais, espirituais. Nós temos que entender que nós somos um ser completo, um todo, né? Corpo, alma e espírito. E quando a Bíblia diz que em Cristo, somente em Cristo nós poderemos dar frutos, nós poderemos realmente cumprir o propósito das nossas vidas, isso se aplica de maneira ampla em todos os sentidos. Eu vou ser um homem, um marido, um pai, um filho, um trabalhador, um líder, bem-sucedido, se eu estiver o quê? Em Cristo. Eu vou dar fruto se eu estiver ligado aonde? Em Cristo, em todos os sentidos. Assim a mulher, assim qualquer pessoa. Então quer dizer que uma pessoa que não tem Cristo, ela não vai dar frutos, ela não vai ser pai, não é isso. A questão é que uma vida de uma pessoa que não permanece em Cristo, ela vai acumular o quê? Frustrações e um sentimento de inutilidade, ou seja, um vazio, um fracasso. Ou seja, em Cristo nós vamos cumprir o propósito da nossa vida. Então, ou seja, permanecer em Cristo é uma questão de vida ou morte. Nós temos que entender isso. Na essência, Cristo, ele veio dar sentido às nossas vidas. Amém? Terceiro tópico,
Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, existe como que eu vou permanecer em Jesus? De duas maneiras aqui, né? Ou seja, orando, né, e lendo a palavra de Deus, através da palavra de Deus e a oração. Então é muito importante que nós venhamos a estudar a palavra de Deus e nós orarmos continuamente na presença do Senhor. Aí nós vamos permanecer nele. E o fato é que ele conclui dizendo: tudo que vocês pedirem será o quê? Concedido. Mas olha que coisa incrível que eu vou dizer aqui para vocês. Não está no estudo aqui não, mas eu quero falar para vocês. Vocês podem passar essa informação para os seus liderados ali. Presta atenção. A condição é: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se nós permanecemos em Cristo e as palavras dele ser as palavras que vai nos orientar, nos nutrir, é óbvio que nós vamos estar seguindo a direção da vontade de Deus, né? E consequentemente todo o meu desejo, tudo aquilo que eu busco será coerente com a vontade dele. E consequentemente tudo que eu pedir coerente com a vontade dele vai ser realizado na minha vida. Eu vi uma história no seminário uma vez, muito bacana para exemplificar isso aqui que Jesus diz. Era uma chácara, o dono, né, um cara bem sucedido, comprou uma chácara numa cidade pequena, mas ele tinha uma chácara, ele tinha um comércio, né, nessa cidade, e comprou uma chácara. E colocou um caseiro naquela chácara. E era um homem muito bem sucedido naquela cidade, né, e todo mundo conhecia ele, tinha crédito, tinha nome, né, em toda a cidade. E ele chegou para o seu caseiro e disse: olha, você está tudo à sua disposição aqui na chácara, tudo que você precisar aqui na chácara, você pode ir na cidade e comprar no meu nome, tudo que você precisar aqui. E pronto, foi embora, né? E o homem acabou ficando um tempo sem ir na chácara, porque era aniversário do filho, era formatura, não sei o quê, né? E ficou um bom tempo sem ir à chácara. Que conclusão? Depois ele foi na chácara. Quando ele chegou na chácara, ele percebeu que, né, a porteira estava derrubada, o mato estava crescido. Ele achou aquilo estranho, né? Parece que a chácara estava sendo abandonada. O que aconteceu com o João, né? E procurou o João. E de repente, quando ele olha para a casa do caseiro, né, que era a casa do João, a casa estava linda, reformada, pintada, e tinha um carro novinho na garagem, né, do João. E ele encontra, né, com a esposa do João: ô fulano, e aí, cadê? O que aconteceu? Cadê o João? Ah, o João está na banheira de hidromassagem. Aí aí chegou lá na casa do João, né, na casa do caseiro. Uai, João, o que está acontecendo, João? O que é isso? Que carro é esse? O que você fez aqui? E tal. Ele falou assim: uai, o senhor não falou que tudo que eu precisasse eu podia ir na cidade comprar no seu nome? Eu comprei para mim. Aí ele coçou a cabeça: não, João, eu falei para a chácara. Tudo que você precisar para a chácara. Ou seja, é um exemplo para mostrar para a gente que nem sempre as minhas vontades egoístas são de fato da vontade de Deus. É claro que Deus não se importa com os meus desejos? Claro que se importa, sim. Ele é o Deus de fazer mimo para a gente, de nos abençoar, de nos presentear. A Bíblia fala que ele é galardoador dos que o buscam. Porém, meu querido, nós temos que entender que existe um projeto de Deus, um plano maior de Deus, da qual eu estou envolvido, mas que não é tudo para mim, mas para a chácara, ou seja, para o reino, para a vontade de Deus. Isso inclui o quê? Um propósito muito abrangente. E quando isso, né, tudo que eu quiser, eu posso pedir que ele vai me atender, está se referindo o quê? Ao propósito de Deus na minha vida, dentro do propósito geral de Deus. Então, ou seja, é muito importante permanecer em Cristo, e permanecendo em Cristo é através da palavra dele, estudo da Bíblia e oração, para que possamos ter uma conexão direta com o Senhor
e um pensamento equilibrado conforme a vontade de Deus. Amém? Então o estudo da célula é isso. Fique à vontade. Você vai falar na sua linguagem, você vai falar do seu jeito. Né? Às vezes parece assim confuso, complicado, pastor, é muita informação. Você não precisa se ater a todos os detalhes do estudo. Fique realmente assim preso no principal. O principal é levar as pessoas da célula a entender que permanecer em Cristo vai trazer para a vida delas grandes benefícios. Não só benefícios religiosos, mas benefícios em todas as áreas de suas vidas. Você será bem-sucedido. Jesus prometeu assim, ó, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância, né? Então essa é a promessa de Deus para nós, amém? Então é uma escolha, uma decisão. Eu escolho permanecer ou não permanecer. Eu quero dar frutos ou não quero dar frutos. Enfim, cada célula tem uma linguagem. Quando você tem um monte de crente na sua célula, você realmente usa assim uma linguagem mais voltada para aqueles que são cristãos, já têm uma maturidade. Quando você tem uma célula que não tem cristãos, você precisa levar as pessoas a entender Cristo como uma base, como um alicerce, né, para a vida dessas pessoas, amém? Então tá aí o resumo do estudo da célula. Marque sua célula, convide pessoas, leia o estudo aqui, né, resume esse estudo, usa os exemplos que eu dei se quiser, se você achar que tem outros exemplos, mas peça o Espírito Santo, sobretudo o Espírito Santo vai te usar. É muito interessante que na hora que a gente vai ministrar a palavra, dependendo do grupo, você é tocado para ministrar de uma maneira, sabe? E Deus, Ele te capacita a fazer isso, Ele te capacita a buscar isso, né? Ou seja, espero que tenha ajudado, eu acredito que ajudou sim, né? Para poder você poder dar um estudo realmente abençoado para as pessoas. Desculpa a demora do vídeo aí, mas é porque hoje eu fiquei atendendo um monte de gente aqui. Tá bom? Ok? Deus te abençoe.